A fogueira crepitava como um coração partido, lançando faíscas que dançavam no ar úmido da noite de São João em Porto. Ana sentiu o cheiro de sardinhas assadas misturado ao sal do Douro, mas nada disso importava agora. Seus lábios tremiam e as palavras que ela guardara por anos escaparam num sussurro rouco, cortando o riso distante das multidões na ribeira. Sofia, eu te amo. Não como amiga, não como irmã de alma. Eu te amo como mar ama a lua, com uma fome que me consome inteira. O mundo parou. As marteladas de alho porro ecoavam ao longe, mas ali, entre elas, só havia o silêncio ensurdecedor de um segredo revelado. Sofia, com os olhos castanhos refletindo as chamas, estendeu a mão, tocando o rosto de Ana como se fosse a primeira vez. Então, por que demoraste tanto? Murmurou ela, e naquele instante, faíscas reais saltaram da fogueira, iluminando o beijo que selou o destino delas, um beijo doce como vinho verde, urgente como o fado que ecoava de uma taberna próxima. Porto pulsava com a energia de São João, aquela festa que transforma a cidade em um caldeirão de tradições antigas e alegrias efêmeras. As ruas de paralelepípedos da Ribeira estavam lotadas de famílias, casais e solteiros armados com martelos de plástico e ramos de alho porro, prontos para as brincadeiras que prometiam amores e revelações. Lanternas de papel flutuavam como almas perdidas sobre o Douro e o ar carregava o aroma de fogueiras improvisadas, sardinhas grelhadas e o leve toque floral das manjericôs vendidas nos cantos. Era noite de São João, padroeiro dos amantes e dos segredos, e Ana, aos 26 anos, finalmente se rendia ao seu. Ana cresceu nas encostas íngremes do bairro da Foz, onde o Atlântico beija o céu em tons de azulejo azul e branco. Filha de um pescador que partira cedo demais para o mar eterno e de uma mãe costureira que tricotava sonhos nas noites insones, ela aprendera a navegar a vida com a teimosia das ondas. Alta e esguia, com cabelos negros que caíam em cachos rebeldes até os ombros, Ana tinha olhos verdes herdados do avô irlandês, um segredo familiar que ninguém mencionava, mas que a faziam-se sentir uma estrangeira em sua própria pele. Trabalhando como guia turística na livraria Lelo, ela contava histórias de Eça de Queiroz e de amores proibidos entre as prateleiras góticas, mas sua própria história permanecia trancada como um livro empoeirado. Sofia era o oposto e o complemento perfeito. 27 anos, com um sorriso que iluminava as sombras das caves de vinho do Porto, ela gerenciava uma pequena confeitaria no centro histórico, especializada em pastéis de nata com toques de laranja do Algarve. Seus cabelos castanhos curtos e ondulados emolduravam um rosto salpicado de sardas e seus olhos, profundos como o vinho tinto de Douro, carregavam a melancolia suave das mulheres portuguesas que José Saramago descreveria como portadoras de silêncios eloquentes. Sofia viera de uma família de vinicultores no Vale do Douro, onde as vinhas se entrelaçam como amantes em desencontros eternos. Viúva jovem, seu marido morrera em um acidente de carro há 3 anos. Ela carregava o luto como um chale de lã, mas sob ele, batia um coração faminto por redenção. Elas se conheceram na infância, nas praias da Foz, construindo castelos de areia que o mar sempre levava. Um dia, vamos construir algo que dure, Sofia dissera uma vez, aos 10 anos, enquanto o sol se punha em chamas alaranjadas. Anos depois, na Faculdade de Letras na Universidade do Porto, seus caminhos se cruzaram novamente. Ana estudava literatura portuguesa, imersa nos versos de Sofia de Mel Brainer, Sofia, artes visuais, pintando telas que capturavam a luz dourada das tardes portuenses. As noites de estudo viravam confidências regadas a vinho de honra e o que começou como amizade floresceu em algo mais profundo, inconfessável. Toques acidentais que duravam segundos a mais, olhares que se demoravam nas sombras das bibliotecas. Mas o medo das línguas afiadas da sociedade conservadora de Porto, das mães devotas e dos pais machistas, as manteve em silêncio. Naquela noite de São João, tudo mudou. Ana chegara à Ribeira com o coração acelerado, vestindo um vestido branco simples, bordado com flores de papel que ela mesma fizera, inspirada nas tradições da festa. Sofia esperava perto da ponte de Dom Luís I, com uma cesta de manjericôas enfeitadas com versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Elas riram, bateram martelos uns nos outros como as crianças ao redor, mas o ar entre elas estava carregado, elétrico. Caminharam pela marginal, passando por grupos de amigos dançando ao som de concertinas e guitarras, o fado misturado ao pop moderno em uma sinfonia caótica e bela.
Foi perto da fogueira principal, na Praça da Ribeira, que Ana não aguentou mais. O fogo rugia, alimentado por gravetos de oliveira e ramos secos, e as faíscas subiam como orações ao céu estrelado. Sofia, eu não posso mais fingir, disse Ana, a voz embargada pelo choro que ameaçava vir. Cada dia sem te dizer isso é uma mentira que me sufoca. Eu te vejo nos azulejos das igrejas, no reflexo do Douro, em cada verso que leio. Eu te amo e isso me aterroriza. Sofia parou, o martelo caindo de sua mão. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de alívio. Ana, minha Ana, sussurrou, puxando-a para si. Eu esperei por isso desde que éramos meninas na praia. Meu coração é teu, sempre foi. O beijo veio natural, como nascer do sol sobre o Atlântico. Lábios macios, salgadinhos pelo suor da noite quente, uniram-se em uma promessa silenciosa. Ao redor, a multidão aplaudia os fogos de artifício que explodiam em cascata colorida, alheia ao milagre particular delas. Mas nem tudo era luz. Da sombra de uma arcada, olhos observavam tia Margarida, irmã mais velha da mãe de Sofia, que viera de Espinho para a festa familiar. Com seu rosário apertado na mão, ela vira tudo, a confissão, o toque, o beijo. Seu rosto, marcado pelas rugas de uma vida de devoção católica rígida, contorceu-se em uma máscara de horror. Meu Deus, que pecado, murmurou para si mesma, enquanto as faíscas da fogueira pareciam queimar sua alma. A noite prosseguiu em êxtase. Ana e Sofia dançaram entre a multidão, mãos entrelaçadas, roubando beijos nas ruelas estreitas onde o cheiro de jasmim das varandas se misturava ao fumo das fogueiras. Elas compraram balões de São João pintados com desejos, amor eterno em um, coragem no outro. Sentaram-se na escadaria de uma igreja barroca, compartilhando uma garrafa de vinho do Porto, falando de futuros impossíveis, viagens ao Algarve, uma casa nas vinhas do Douro, filhos adotivos correndo entre as parreiras. Vamos enfrentar o mundo juntas, disse Sofia, traçando os lábios de Ana com o dedo. Como as heroínas de Pessoa, invisíveis mas eternas. Mas o mundo de Porto, com sua beleza melancólica e suas tradições enraizadas, não perdoa facilmente os desvios. Tia Margarida, impulsionada por um senso distorcido de dever, ligou para a mãe de Sofia ainda naquela noite, a voz trêmula de indignação. Filha, o que eu vi? Sofia com aquela Ana, como se fossem. Como homens e mulheres. É o diabo, eu juro. Vocês precisam intervir antes que a vergonha caia sobre a família. A semente do julgamento fora plantada e, como uma fogueira mal apagada, só esperava o vento para se alastra. O sol da manhã seguinte raiou tímido sobre as colinas de Vila Nova de Gaia, do outro lado do Douro, mas para Ana e Sofia, o dia amanheceu em tons de rosa e esperança. Elas acordaram na pequena casa de Ana, na Foz do Douro, onde as janelas emolduravam o mar como pinturas de Turner. O quarto era um santuário de memórias, livros empilhados em mesas de madeira de castanheira, azulejos pintados à mão nas paredes retratando cenas de barcos rabelos e o som distante das gaivotas misturado ao zumbido das abelhas no jardim de ervas. Sofia preparou o pequeno almoço, pão de milho com queijo da Serra da Estrela e café forte, como se faz em qualquer casa portuguesa onde o amor tenta se firmar. Como foi a noite? Perguntou Ana, ainda sonolenta, enrolada nos lençóis de linho. Sofia sorriu, inclinando-se para beijá-la na testa. Foi o começo de tudo, minha querida. Como se São João nos abençoasse pessoalmente. Elas riram, recordando as faíscas e os fogos, mas por baixo da alegria, uma inquietude pairava. Sofia sentia um aperto no peito, um pressentimento daqueles que as avós contam nas noites de inverno, quando o vento uiva nas chaminés. A família de Sofia era o epicentro de tradições do Douro. O pai, Manuel, um vinicultor de mãos calejadas e bigode grisalho, que via na terra a única verdade imutável. A mãe, Isabel, uma mulher de fé inabalável, que rezava o terço todas as noites pela salvação da família inteira. Havia os irmãos, João, o mais velho, casado com uma professora de Lisboa e pai de 2 meninos, e Maria, a caçula, que sonhava com a moda em Milão mas ficava presa às expectativas.
Tia Margarida, com sua língua afiada como uma foice de ceifa, era a guardiã das aparências, sempre pronta a sussurrar venenos disfarçados de conselhos piedosos. Enquanto isso, em Espinho, tia Margarida não perdia tempo. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá de camomila nas mãos trêmulas, ela desabafou com Isabel pelo telefone. Eu vi com estes olhos que o senhor me deu, mana. Sofia e aquela rapariga da Foz, abraçadas como se o mundo acabasse ali. Beijando-se. Na ribeira, com metade de Porto olhando. É escândalo, Isabel. Os vizinhos já falam, e o que dirão no Douro? Nossos vinhos são nossa honra, e isso mancharia tudo. Isabel, do outro lado da linha em Pinhão, sentiu o mundo girar. Não pode ser, Margarida. Sofia é uma boa moça, viúva de um homem honrado. Deve ser um engano da festa, o vinho. Mas a dúvida se instalou como mofo em paredes úmidas. Em Porto, Ana e Sofia passeavam pela Avenida dos Aliados, de braços dados, um gesto inocente que, para elas, carregava o peso de uma revolução. Pararam na Capela das Almas, onde os azulejos azuis narram histórias de santos e mártires. Aqui, entre os anjos, disse Ana, sinto que Deus nos entende. Sofia apertou sua mão. Ou pelo menos, a Virgem de Fátima que perdoa os pecadores. Elas entraram, acendendo velas por um amor nascente, ignorando os olhares curiosos de senhoras de lenço na cabeça. Mas o conflito veio à tona no almoço familiar, marcado semanas antes para celebrar São João. A casa dos pais de Sofia em Pinhão era um paraíso de vinhas ondulantes, com paredes de granito coberto de era e uma varanda que dava para rio serpenteante. O ar cheirava a ensopado de cabrito e aros de cebola frita. Quando Ana chegou, de mãos dadas com Sofia, o silêncio caiu como uma cortina. Manuel ergueu uma sobrancelha, o copo de vinho parado a meio caminho da boca. Isabel, com os olhos vermelhos de noites mal dormidas, serviu a sopa com mãos firmes demais. Então, Ana, começou Manuel, a voz rouca como o ribeirinho seco no verão, ouvi dizer que foste à ribeira na festa. Divertiste-te? O tom era neutro, mas os olhos traíam a tempestade. Tia Margarida, sentada ao lado, pigarreou, seu rosário tilintando como algemas. Sofia, sentindo perigo, apertou a mão de Ana sob a mesa. Pai, a noite foi mágica. Nós temos algo para contar. As palavras saíram apressadas, o coração batendo como o badal de uma igreja. O que se seguiu foi um furacão de emoções. Isabel derrubou a colher, o metal e quando no silêncio. O quê? Vocês duas? Como é isso possível? Sofia, tu és mulher, eu te criei para um homem como o teu falecido marido. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao caldo. Manuel bateu na mesa, fazendo os pratos tremerem. Isto é loucura. No Douro, nós honramos a terra, a família, a igreja. Isto é contra Deus, contra tudo o que somos. Tia Margarida interveio, a voz venenosa. Eu avisei, Isabel. Vi com meus olhos. Elas se beijavam como putas na rua. Vergonha para o nome da família. Ana sentiu o chão sumir. Senhor Manuel, Dona Isabel, por favor. O nosso amor não é pecado. É puro como o vinho que colhem. Nós nos amamos desde crianças. Mas as palavras se perdiam no caos. João, o irmão, tentou acalmar. Pai, calma. O mundo muda. Em Lisboa há casais assim. Mas Maria, a caçula, chorava baixinho, dividida entre a lealdade e a compaixão. Sofia se levantou, os olhos flamejantes. Basta. Eu perdi o meu marido, mas encontrei o meu coração. Ana é o meu tudo. Se não nos aceitarem, eu parto, para Lisboa, para onde for. O almoço terminou em portas batendo e soluços abafados. Ana e Sofia fugiram para o rio, sentando-se na margem onde as águas murmuravam segredos antigos. Eles vão entender, disse Ana, abraçando Sofia.
Mas no fundo, ambas sabiam, a fogueira de julgamentos ardia mais quente que qualquer São João. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre êxtase e angústia. Em Porto, elas se refugiavam na confeitaria de Sofia, onde o aroma de baunilha e canela mascava o amargor. Clientes fiéis, como o velho senhor que comprava pastéis toda manhã, notavam o brilho novo nos olhos delas, mas ninguém ousava perguntar. À noite, caminhavam pela Clérigos, subindo a torre para ver a cidade iluminada, um tapete de luzes que parecia provar seu amor. Vê ali, o Porto nos abraça, sussurrava Sofia, apontando para as cúpulas barrocas. Mas a família não desistia. Manuel convocou uma reunião no solar ancestral, uma casa de pedra com tapeçarias de batalhas napoleonicas nas paredes. Sofia, filha, pensa na herança. Os vinhos do Douro são passados de pai para filho, não para. Aberrações. Isabel, mais suave, enviava mensagens. Vem rezar comigo na igreja de Lamego. Deus cura tudo. Tia Margarida espalhava boatos em Espinho. A Sofia enlouqueceu depois da morte do marido. Aquela Ana a seduziu. O primeiro golpe veio de Maria, a caçula, que, pressionada pela família, traiu a confiança. Em uma ligação chorosa para Sofia, ela confessou: desculpa, mana. O pai me obrigou a dizer onde vocês se encontram. Ele vai confrontar Ana na livraria. Sofia sentiu o mundo ruir. Traição dentro de casa, murmurou, enquanto Ana, na livraria Lelo, via Manuel entrar como uma tempestade. A livraria Lelo, com suas escadas vermelhas em espiral e vitrais que filtram a luz em arco-íris, era o refúgio de Ana, um lugar onde as palavras de Camões e Florbela Espanca prometiam que o amor, mesmo proibido, tinha seu verso. Mas naquela tarde chuvosa de junho, o paraíso virou inferno. Manuel irrompeu pela porta de carvalho entalhado, o chapéu de feltro pingando água do seu cinzento de Porto. Seus olhos, endurecidos pelas estações no Douro, fixaram-se em Ana como se ela fosse uma praga nas vinhas. Tu, rosnou ele, a voz ecoando entre as prateleiras abarrotadas. Turistas se viraram, curiosos, mas Ana, atrás do balcão de mogno polido, sentiu o sangue gelar. Senhor Manuel, por favor, não aqui. Mas ele avançou, ignorando o pedido. Como ousas envenenar a minha filha? Sofia era pura, viúva de um homem bom. Agora, por tua causa, ela vira as costas para a família, para Deus. As palavras caíam como chicotadas e Ana, com o coração na garganta, respondeu com a dignidade de quem lê fados tristes: eu não enveneno, senhor. Eu amo. E o amor não é escolha, é destino. Como o Douro que corre para o mar, inevitável. Manuel riu, um som amargo como vinho azedo. Destino? Isto é pecado mortal. A igreja condena, a família condena. Sai da vida dela, ou eu mesmo te arranco como erva daninha. Ele saiu batendo a porta, deixando um rastro de umidade e dor. Ana desabou em uma cadeira, lágrimas misturando-se à poeira dos livros antigos. Ligou para Sofia, a voz entrecortada. Ele veio. Ameaçou. O que fazemos agora? Sofia, na confeitaria, fechou cedo e correu para a foz. Encontrou Ana na praia, sentada na areia molhada, olhando o Atlântico furioso. Não chore, amor, disse Sofia, envolvendo-a em um abraço salgado pelo mar. Meu pai é terra endurecida, mas a terra amolece com o tempo. Nós vamos provar que nosso amor é mais forte. Elas caminharam pela marginal, o vento carregando promessas, parando em um café onde pediram bifanas quentes para aquecer a alma. Ali, entre o vapor da comida e o burburinho de pescadores, Sofia contou histórias de sua avó, uma mulher que, nos anos 40, amara em segredo um artista republicano durante a ditadura de Salazar. Ela me disse: o amor verdadeiro é como o vinho, melhora com a idade, mesmo nas caves mais escuras. Mas a traição de Maria corroía por dentro. Sofia confrontou a irmã em uma chamada noturna, a voz carregada de mágoa. Como pudeste, Maria? Eu confiei em ti. Maria soluçou, eles me pressionaram, mana. O pai disse que era pelo teu bem. Eu
Eu tenho medo. Medo do que dirão em Pinhão, medo de perder o lar. Sofia sentiu a dor da divisão familiar como uma videira podada demais. O lar não é pedra e vinhas, é o coração. Se me escolhes eles, perco-te para sempre. A notícia se espalhou como fumaça de fogueira. Em Espinho, tia Margarida organizou um conselho familiar na igreja local, onde velas tremeluziam ao lado de imagens de São João Batista. Precisamos salvar Sofia da perdição, declarava ela, enquanto primas e tias assentiam, rosários entrelaçados. Isabel, dividida, viajou a Porto sozinha, batendo à porta de Sofia ao anoitecer. Filha, minha filha, implorou, as mãos frias como o mármore de uma sepultura. Vem comigo para o Douro. Reza, trabalha na vindima. Esquece essa ilusão. Um homem bom te espera, o filho do vizinho, viúvo como tu. Sofia, com Ana ao lado, negou com gentileza. Mãe, isto não é ilusão. É a verdade mais real que vivi. Ana me faz sentir viva, como as uvas sob o sol de agosto. Isabel tocou o rosto da filha, traçando as sardas como se fossem mapas de um território perdido. E se a família te rejeitar? O que resta? Sofia olhou para Ana, os olhos brilhando. Nós restamos. E o Porto, que nos viu nascer. O conflito escalou quando João, o irmão, tentou mediar. Ele veio a Porto de carro, trazendo uma garrafa de vinho do Porto como trégua. Sentaram-se na varanda da casa de Ana, o mar rugindo abaixo. Sofia, eu te apoio, disse ele, surpreendendo-as. Em Lisboa, vi amigos assim, felizes. Mas o pai. Ele é de outra era. Deixa-me falar com ele. Sofia abraçou o irmão, aliviada. Obrigada, João. És a ponte que precisamos. Mas a ponte era frágil. Manuel, furioso com a traição do filho, cortou as ligações. Não és mais bem-vindo na minha casa até que renuncies a essa loucura, gritou ao telefone. João, casado e com família, recuou, o medo da deserdade pesando como uvas maduras demais. Outra traição, sutil mas cortante. Sofia sentiu o isolamento apertar, como as névoas matinais no Douro. Para escapar, elas planejaram uma viagem curta ao Algarve, terra de falésias douradas e águas turquesas, onde o sol português se mostra sem pudores. Partiram de trem, as mãos unidas na janela, vendo o Minho dar lugar ao Alentejo. Em Faro, alugaram uma casinha branca com jardim de buganvílias e por 3 dias, o mundo foi só delas. Passeios de barco pelas grutas de Benagil, onde a luz perfura a rocha como flechas de cupido, jantares de cataplana de marisco sob as estrelas, noites de conversas profundas sobre sonhos. Ana queria abrir uma editora de livros lésbicos em português, Sofia, uma galeria de arte inspirada no fado Quier. Imagina, disse Ana, traçando corações na areia de Praia da Rocha, um futuro onde não precisamos nos esconder. Sofia beijou sua mão. Ele virá. Como o mar que erode as pedras. Mas mesmo no paraíso, sombras se insinuavam, uma mensagem de Maria, pai está doente de raiva. Volta antes que seja tarde. O retorno ao Porto foi como descer de um sonho para a realidade crua. A confeitaria de Sofia amanheceu pichada, pecadora em letras vermelhas, obra de algum fofoqueiro de tia Margarida. Ana limpou as paredes com ela, as mangueiras jogando água como lágrimas. Eles não vão nos quebrar, jurou Ana. Mas Sofia, vendo os clientes rarearem, duvidou pela primeira vez. E se o amor não bastar contra a família? O alto trunfo veio na vindima, ritual sagrado no Douro. Manuel convidou Sofia de volta, não por perdão, mas por necessidade. A colheita não espera por caprichos, disse ele por carta. Sofia foi, sozinha, deixando Ana em Porto com o coração apertado. Nas encostas de Pinhão, entre cestos de uvas Toriga Nacional, ela pisava o fruto com os pés descalços, o suco tingindo a pele de roxo. Pensa na família, sussurrava Isabel, enquanto esmagavam juntos. Mas Sofia via nas uvas esmagadas o sangue de seu próprio coração.
A Vindima no Douro é um balé de dor e êxtase, onde homens e mulheres se unem em uma dança ancestral contra a terra relutante. O sol de setembro queima a pele e o ar vibra com canções de ceifa, ecos de Camões adaptados para o ritmo dos pés no lagar. Sofia mergulhou nisso como uma penitência autoimposta, esperando que o suor e o vinho lavassem a discórdia. Mas cada cacho de uva que colhia lembrava a Diana, doce, maduro, pronto para ser colhido com cuidado. Manuel trabalhava ao lado, silencioso como as vinhas antigas, mas seus olhares eram dardos. Vês como a vida é simples aqui, disse ele uma tarde, enquanto carregavam cestos para o lagar. Terra, sol, família. Nada de complicações da cidade. Sofia parou, o cesto pesado nos ombros. Pai, o amor não complica. Ele enriquece, como o vinho envelhecido em cascos de carvalho. Ele bufou, virando-se. Teu amor nos divide. Tia Margarida diz que és possuída. Reza, filha. Isabel, mais compassiva, levava Sofia para as missas na igreja de Pinhão, com suas paredes de azulejo contando a paixão de Cristo. Deus ama todos, murmurava ela, acendendo velas. Mas depois, em casa, chorava, eu te criei para netos, para o altar. Não para isso. Sofia abraçava a mãe, sentindo o cheiro de lavanda em seu avental. Mãe, o altar do meu coração é Ana. Aceita ou perdes-me? A traição maior veio de João. Pressionado pela herança, os vinhedos que seriam divididos, ele sussurrou para Manuel sobre os planos de Sofia e Ana para uma vida juntas em Lisboa. Ela vai embora, pai. Pensa nos vinhos. Manuel, ferido no orgulho, planejou o golpe final, confrontar Ana publicamente, na Foz, durante a festa de Nossa Senhora da Graça. Enquanto isso, em Porto, Ana lutava sozinha. A livraria Lelo, com sua magia gótica, tornara-se um palco de sussurros. Clientes fiéis a apoiavam, uma professora idosa que citava Virginia Woolf em português. Como mulher, tenho direito à minha própria vida, mas os olhares dos conservadores a esmagavam. Ela escrevia cartas para Sofia, poemas inspirados em Flor Bela. No teu peito, o meu ninho, no teu olhar, o meu infinito. Enviava-as pelo correio antigo, como nos romances de Essa. Sofia recebeu-uma na Vindima, lendo-a à noite sob a luz de uma lamparina. Lágrimas caíram no papel, borrando as tintas. Eu volto, amor, prometeu ao vento do Douro. Mas o destino interveio, uma tempestade atingiu as vinhas, transformando o ritual em caos. Relâmpagos rasgavam o céu e o rio inchava como uma veia furiosa. Sofia, colhendo às pressas, escorregou em lama, torcendo o tornozelo. Manuela carregou para casa, um raro momento de ternura. Não precisas provar nada, murmurou ele, vendando a ferida. Só fica. Naquela vulnerabilidade, Sofia abriu o coração. Pai, eu fico se me aceitares como sou. Com Ana. Nosso amor é como estas vinhas, enraizado, resiliente. Manuel hesitou, os olhos úmidos pela chuva ou pela emoção. Eu tento, filha. Mas a família é tudo. Era um fiapo de esperança, mas tia Margarida, sempre à espreita, ouviu e envenenou. Não cedas, Manuel. Ela te manipula. O confronto em Porto foi o ápice da tormenta. A festa da graça, com bandeiras azuis e brancas tremulando ao vento marítimo, enchia a Foz de fiéis e curiosos. Ana, ajudando na barraca de livros da livraria, vendia edições de Mensagem de Pessoa quando Manuel surgiu, flanqueado por tia Margarida e dois primos. Ana, tu és a causa disto, berrou ele, apontando o dedo ossudo. A multidão parou, o ar salgado carregado de tensão. Senhor Manuel, por piedade, implorou Ana, o rosto pálido como as gaivotas acima. Não aqui, não assim. Mas tia Margarida avançou, o rosário como arma. Pecadora! Seduziste a minha sobrinha, arrastando-a para o inferno. Sai da nossa cidade, ou chamamos a polícia por escândalo público.
Os primos murmuraram concordâncias e a multidão, dividida, formou um círculo, alguns com pena, outros com julgamento nos olhos. Ana sentiu o pânico subir como uma onda prestes a quebrar. Eu amo Sofia. Isso não é crime, é vida. Manuel, vermelho de raiva, agarrou seu braço. Vida? Tu roubas a minha filha. No tumulto, uma idosa da livraria interveio, separando-os. Deixem a moça em paz. O amor é de Deus, não de vós. Mas o dano estava feito. Ana fugiu para a praia, o vestido rasgado, o coração em farrapos. Sofia, informada por um telefonema urgente de Maria, que, arrependida, confessara a traição, pegou o primeiro trem para Porto, ignorando a dor no tornozelo. Chegou à foz ao entardecer, encontrando Ana encolhida na areia, o mar lambendo seus pés. Ana, minha vida, chorou Sofia, caindo de joelhos. Eu vim. Nada nos separa. Elas se abraçaram enquanto o sol se punha em um espetáculo de fogo líquido, as ondas aplaudindo sua união. Mas a família não parava. Manuel, de volta ao Douro, adoeceu, febre alta, talvez do stress, talvez do céu. Isabel ligou para Sofia, vem, filha. Ele te chama. Diz a ela que sinto muito, disse. Sofia hesitou, olhando para Ana. Vou, mas volto para ti. Ana assentiu, beijando-a com urgência. Vai. O amor perdoa. No hospital de Vila Real, Manuel jazia pálido, tubos serpenteando como vinhas secas. Sofia entrou, o quarto cheirando antisséptico e flores murchas. Pai, sussurrou. Ele abriu os olhos, fracos. Filha, eu fui cego. O vinho nos ensina paciência. Ama quem quiseres. Só. Não me deixes sem ti. Lágrimas escorreram. Nunca, pai. O outono chegou ao Douro como um manto de folhas avermelhadas, tingindo as vinhas de tons que lembravam o vinho novo fermentando nas caves. Manuel melhorava devagar, sua doença forçando uma reflexão que as palavras nunca haviam conseguido. Nos dias no hospital, ele ouvia Sofia ler poemas de Sofia de Melbrenner, versos sobre o mar e a liberdade, e algo amolecia em seu peito endurecido. Lê mais, pedia ele, a voz fraca. Fala-me dela, dessa Ana. Sofia contava, com o brilho nos olhos, as risadas na ribeira, os sonhos partilhados, o beijo sob as faíscas de São João. Manuela sentia, silencioso, processando como um mosto vir elixir. Isabel, ao lado, via a mudança. Ele te ama, filha. Mais que tradições. Tia Margarida, visitando com cara azeda, resmungava, é a doença que fala. Depois, arrepende-se. Mas até ela, ao ver Manuel apertar a mão de Sofia, calava-se. Maria, redimida pela culpa, enviava flores e mensagens. Desculpa, mana. Eu era fraca. Agora, luto por ti. João, cauteloso, prometia apoio. Quando ele sair, conversamos como família de verdade. Ana, em Porto, contava os dias como grãos de areia na praia da Foz. Trabalhando na livraria, ela recebia cartas de Sofia, perfumadas com o aroma de uvas maduras, cheias de esperança. Ele muda, amor. Como o Douro após a chuva. Ana respondia com desenhos, duas figuras de mãos dadas entre vinhas, inspirados nas pinturas de Sofia. A cidade, outrora hostil, começava a suavizar. A pichação na confeitaria fora apagada por vizinhos solidários e clientes voltavam, alguns com sorrisos cúmplices. Força, meninas. Porto é terra de amores velhos e novos. Sofia voltou no fim de outubro, de trem lotado de vindimadores exaustos. Ana esperava na estação de São Bento, entre os azulejos que narram a história de Portugal como um épico de heróis e amantes. O reencontro foi um turbilhão, abraços apertados, beijos roubados no meio da multidão, lágrimas de alívio. Ele perdoa, disse Sofia, os olhos brilhando como dor ao sol. Vem comigo para casa, no Natal.
Vamos curá-los todos. O Natal no Douro era um ritual de luz e fartura, a mesa posta com bacalhau à consoada, rabanadas doces e o vinho espumante de Lamego. A casa de pedra ecoava com vilancicos e a lareira crepitava como em São João. Ana chegou nervosa, vestindo um jale bordado que Isabel enviara como trégua. Manuel, ainda fraco mas de pé, estendeu a mão. Bem-vinda, Ana. Ouvi que amas os livros. Lê para mim algo de essa. Era um começo tímido, mas real. À mesa, conversas fluíam como o rio. Manuel contava histórias de pescarias no Douro, Sofia ria de anedotas da confeitaria e Ana compartilhava trechos da cidade e as serras sobre um amor que transcende convenções. Tia Margarida, convidada a contragosto, ficava calada, mastigando sua rabanada com amargor. Maria e João traziam as crianças, que corriam entre as pernas dos adultos, inocentes de julgamentos. Isabel, servindo vinho, tocou o braço de Ana, obrigada por trazer luz à minha filha. Mas nem todo julgamento se apagava fácil. Em uma noite de chuva, tia Margarida puxou Sofia para o canto. Isto é temporário. O pai cedeu pela doença. Mas a igreja, a gente de pinhão. Eles não esquecem. Sofia enfrentou-a firme. Tia, teu rosário reza por salvação, mas o ódio salva quem? Deixa-nos em paz. Margarida saiu bufando, mas plantara a semente da dúvida. O ano novo trouxe neve rara ao Douro, cobrindo as vinhas como um véu de noiva. Ana e Sofia passeavam pelas encostas, botas afundando na brisa, mãos quentes no frio. Imagina nosso casamento aqui, sonhava Ana, com fogueiras e fado. Sofia ria, e uvas para todos os convidados. Mas a realidade mordia, leis portuguesas permitiam uniões, mas a família ainda hesitava em aceitar publicamente. O conflito ressurgiu na primavera, com a Páscoa. Tia Margarida, aliada a primos conservadores, espalhou rumores em Espinho. Sofia e a estrangeira planejam fugir, deixando o pai morrer sozinho. Manuel, ouvindo, duvidou novamente. É verdade? Perguntou a Sofia em uma visita a Porto. Ela negou, magoada. Pai, confia em mim. Mas a dúvida criara uma fenda. Ana, sentindo a pressão, sugeriu uma pausa. Talvez eu volte à Foz por um tempo. Deixar as coisas assentarem. Sofia chorou. Não. Nós enfrentamos juntas. Mas o medo de perder a família a corroía. Em uma noite de insomnia, Sofia traiu, não por mal, mas por pânico. Ligou para João, pedindo que convencesse Ana a dar espaço. João, mal intencionado, distorceu. Contou a Manuel que Ana manipulava Sofia para partir. O clímax veio em maio, durante a romaria de São João em Pinhão, uma eco da noite fatídica. Fogos estalavam e a família se reunia na praça. Ana viera, esperançosa. Mas Manuel, inflamado pelos boatos, confrontou-as publicamente. Tu queres levá-la embora, Ana? Roubar minha herança? A multidão murmurava e tia Margarida sorria sombria. Sofia explodiu. Basta, pai. Eu escolho Ana. Se não aceitas, perdes-me. Manuel caiu de joelhos, não de raiva, mas de dor. Eu temo perder-te como perdi tua mãe para a tristeza. Isabel, intervindo, abraçou as duas. Chega de fogueiras de julgamento. Somos família. Tia Margarida, isolada, saiu sozinha para a noite. O verão retornou ao Douro com a doçura das uvas em flor e com ele, uma trégua frágil mas profunda. Manuel, humilhado pela explosão na romaria, passou semanas em silêncio reflexivo, caminhando pelas vinhas ao amanhecer, onde o orvalho beija as folhas como um perdão. A terra ensina humildade, disse-lhe a Sofia uma manhã, enquanto podavam ramos. Eu fui o tolo, julgando o que não entendo. Ama, filha. E leva a Ana para cá nas férias. Era o máximo que sua geração permitia, mas bastava para curar feridas.
Isabel floresceu como uma roseira após a poda, cozinhava farnel para as duas, com empadas de atum e broas de mel, e até bordava um jale com o monograma I.S. Ana e Sofia. Maria, agora aliada fiel, planejava uma viagem a Lisboa com elas para ver o Pride. Vamos mostrar ao mundo nosso amor. Até João, pragmático, ofereceu ajuda. Os vinhedos serão de todos, sem condições. Tia Margarida, derrotada, isolou-se em Espinho, seu rosário agora um lembrete de pecados próprios não confessados. Talvez eu errei, murmurou ela em uma carta relutante a Sofia. Perdoa a velha tola. Em Porto, a confeitaria de Sofia reabriu com pompa, um evento de amores doces, com pastéis inspirados em poemas lésbicos de Natália Correia. Ana leu trechos de sua editora em formação, o salão lotado de amigos e curiosos. A livraria Lél dedicou uma prateleira a amores portugueses invisíveis e a cidade, com sua alma fado melancólica, abraçava-as aos poucos. Vizinhos deixavam manjericôs nas portas, versos de esperança. Ana e Sofia, agora inabaláveis, viajaram pelo país, domingo chuvoso ao Algarve solar, tecendo sua tapeçaria. Em uma noite de São João revisitada, na Ribeira, acenderam sua própria fogueira pequena, faíscas dançando como bênçãos. Lembras? Disse Ana, beijando Sofia. Aqui começou. Sofia sorriu, e aqui continua, eterno como o Douro. O final não era perfeito, sombras de julgamentos passados pairavam e a sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, ainda sussurrava. Mas elas escolheram a humanidade, perdoar sem esquecer, amar sem pudor. Manuel veio a Porto no outono, trazendo uma garrafa de vinho raro. Para o vosso primeiro ano, brindou ele, os olhos úmidos. A família, fragmentada mas recomposta, jantava unida, risos e quando sobre o rio. No fim, o amor delas era uma videira nova, enraizada na terra antiga, florescendo contra ventos. Em uma carta a uma amiga, Sofia escreveu: São João nos deu faíscas, a família, lições de fogo. Mas nós, Ana e eu, somos a chama que perdura. E assim, em Porto e no Douro, o coração português batia um pouco mais livre, provando que até nas fogueiras de julgamento, o amor encontra sua luz.